No programa Sergipe Justiça de hoje você confere as consequências do consumo sem planejamento e o superendividamento. Dicas simples sobre educação financeira podem ajudar e muito a equilibrar as contas no final do mês. E você vai ver também, Tribunal de Justiça disponibiliza a conciliação como alternativa na resolução de conflitos. Fique com a gente, esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no Sergipe Justiça. Hoje nós vamos falar sobre endividamento. Você se considera uma pessoa equilibrada quando o assunto são os gastos? Planejar bem compras e a contratação de serviços pode ser um caminho mais curto para uma vida financeira equilibrada. Além disso, especialistas garantem que os gastos desnecessários são os maiores responsáveis pelo endividamento. A administradora de empresas, Alice, assume ser uma consumidora sem muito controle, de sempre estar tentada a comprar, mesmo aquele item do qual não precisa. E quando houve uma promoção, então, logo se anima e gasta o que não pode. O filho, um jovem de 25 anos, segundo ela, é o seu ponto de equilíbrio e quem controla os gastos da mãe. Eu vou no supermercado, aí vai eu e minha nora, a gente colocando as coisas no carrinho e ele tirando, e ele perguntando, tem necessidade? Isso não tem necessidade, para que isso? Então ele fica assim, é o chato mesmo, né? Fica ali, é rígido. Ele só compra uma coisa se houver extrema necessidade. Se não for dessa forma, eu posso chorar, a minha nora pode fazer o que for, não tem jeito. Antes do emprego atual, Alice ficou desempregada por 3 meses e mesmo assim não conseguiu se adaptar e continuou gastando. Viu-se obrigada a pagar o mínimo do cartão de crédito e as dívidas foram se acumulando. Eu fui comprando, aí só ficava pagando o mínimo do cartão, foi virando uma bola de neve, chegou a um ponto que não tinha mais para onde correr, e aquele mesmo eu pagando o mínimo, o pouco que sobrava eu ia comprando, ao invés de parar, não, eu continuava comprando. Né? Então chegou um momento que teve que dar um basta. Alice faz parte de uma parcela preocupante da sociedade, os chamados superendividados. Segundo pesquisas de 2018 da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, cerca de 60 milhões de brasileiros estão endividados e 30 milhões desses estão superendividados. Outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revelou que 57% das famílias estavam endividadas em 2017 e 9% não teriam condições de pagar as dívidas. Mas vale lembrar, o superendividado nem sempre é aquele que possui nome sujo. Muitos são bons pagadores, mesmo possuindo a renda mensal quase ou totalmente comprometida. Geralmente são pessoas que compram por impulso ou por compulsão. O impulso é aquele momento em que a gente não planejou fazer alguma coisa e vai lá e faz, certo? E a compulsão, e isso é eventual. E a compulsão não, é uma coisa mais rotineira. Você pratica aquele comportamento impulsivo de uma forma rotineira. Você está sempre lá, está sempre fazendo aqueles comportamentos, realizando aqueles comportamentos que são impulsivos. Ainda de acordo com a psicóloga Márcia Loredo, a necessidade de comprar pode esconder uma busca por compensações. Existem algumas patologias que a pessoa está buscando compensação. Vamos imaginar a depressão. A pessoa está num momento de muita tristeza, ela vai lá e faz uma compra, aí ela se realiza e ela fica super feliz. Vamos imaginar uma pessoa com ansiedade, aquela pessoa que vive sob constante tensão. Ela vai lá, faz uma compra, pronto, ela alivia aquela ansiedade. Ou mesmo uma pessoa que tem estresse. Quando ela faz uma compra, ela está livre de todo aquele estresse. Naquele momento é o momento dela onde ela se descontrai. Entretanto, existem algumas patologias que trazem como característica básica a impulsividade ou a compulsividade, que é a bipolaridade. Uma pessoa com bipolaridade, ela tem episódios de depressão e tem episódios de mania. No episódio de mania, ela é aquela grande pessoa, aquela pessoa que faz inúmeras compras, e isso traz muitos prejuízos para a sua vida financeira. E interpessoal também. Alice conseguiu sair da situação de superendividamento. Buscou a administradora de cartões para conciliar a dívida. Hoje, com a influência do filho, ela mantém o controle dos gastos.
Meu filho é mais controlado, então já deixo essa parte de contas, pagamentos, tudo nas mãos dele. Para a psicóloga Márcia Loredo, depende tão somente da pessoa que está numa situação de descontrole e superendividamento buscar ajuda. Para se detectar uma doença mental, a pessoa tem que ter um grande autoconhecimento. Você precisa se pesquisar, se notar, se perceber, e daí quando você percebe todo o prejuízo que você está sofrendo, tanto financeiro como pessoal, nas suas relações interpessoais ou pessoalmente mesmo, aí você tem que ir lá e buscar ajuda. Mas veja, isso tem que partir da pessoa. Muitas vezes o outro que está perto dessa pessoa diz, poxa, você não está bem, veja como você está num abismo. Não funciona se a própria pessoa não quiser procurar ajuda. O superendividamento é um problema que afeta muitas pessoas. Um cenário que combina oferta de crédito com juros altos, publicidade abusiva, ausência de educação financeira e de políticas públicas efetivas. Nós conversamos com um advogado especialista em direito do consumidor e ele trouxe alguns esclarecimentos jurídicos sobre o assunto. Acompanhe. O Código de Defesa do Consumidor ele apresenta algumas regras sobre publicidade. Então, as principais delas que a gente tem que ter em mente são aquelas atinentes à publicidade enganosa. No tocante ao crédito, a gente não tem nenhuma regulação específica sobre como apresentar a publicidade ao consumidor. O que a gente tem é a obrigatoriedade do fornecedor entregar ao consumidor todos os dados fáticos. Ou seja, tem que ser apresentado para o consumidor sempre no momento da publicidade o custo efetivo total da transação, qual os juros que vai ser aplicado naquela transação, quantas parcelas vão ser feitas naquele financiamento, naquele empréstimo. Então todas essas informações têm que ficar muito claras para o consumidor, para que ele possa fazer uma escolha informada. O crédito consciente, o crédito bem colocado na vida do consumidor, ele é um crédito que é capaz de reestruturar toda a vida dele. De repente, uma pessoa que está em dificuldade financeira, com um pequeno empréstimo ali, consegue se reorganizar. Mas ele também pode ser a ruína de alguém. Geralmente a gente vê essa ruína como? Quando as pessoas começam a pegar empréstimo sobre empréstimo. E aí pegam um empréstimo para pagar um empréstimo, para pagar um financiamento de um outro empréstimo que ele não conseguiu quitar. E aí vira aquela bola de neve. Então, o crédito, ele foi necessário para o desenvolvimento da nossa sociedade hoje. A gente não vive numa sociedade de consumo apenas pela disponibilização de bens de consumo. Não é só isso. O fator principal da gente é ter o crédito no mercado. Não adianta a gente ter produtos no mercado sem ter como comprar. Então essa facilitação do crédito foi essencial para o desenvolvimento da sociedade. Mas também acaba sendo prejudicial se não feito com muita cautela, se não feita com cuidado pelo consumidor. Você pegar aquela dívida inicial, uma dívida pequena, por exemplo, às vezes de um crediário de uma televisão que você quer comprar uma TV, quer mudar um pouco. Você pega aquele crediário e aí você tem um problema, tem uma desestabilização na sua vida financeira e aí você passa um pagamento, passa 2. E aí você precisa pegar um empréstimo para quitar isso. E aí como você pegou esse empréstimo e você não consegue quitar esse empréstimo, daqui a pouco você está negativado. E aí você já não tem mais acesso fácil ao crédito para tentar quitar aquele outro crédito. E daí, porque você já está negativado, você tem que buscar uma outra fonte de financiamento, um financiamento muito maior, que faça esse financiamento para alguém que está negativado. E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí o superendividamento é aquele ponto em que o consumidor já não consegue mais fazer nada com a vida dele, com a vida financeira dele. Ele não tem mais dinheiro em caixa, e ele não tem mais crédito no mercado, ou seja, ele tem dívidas, não tem dinheiro e não consegue crédito. Então ele fica numa situação de total paralisia, ele não consegue mais sair daquela situação. Nos últimos anos a gente teve uma facilitação, uma modificação da forma do pagamento mínimo. Então hoje, ao invés de ficar incidindo aqueles juros extremamente altos que a gente tinha na taxa de pagamento mínimo, o governo hoje obriga que a dívida seja transferida para um financiamento. Não é um financiamento dos melhores, não é uma condição tão boa de financiamento, mas é um financiamento que já tem um juros menor do que o que se computava antes no pagamento mínimo.
Então isso já ajuda um pouco o consumidor, mas o consumidor tem que estar atento, porque isso é automático. A partir do momento que você faz o pagamento mínimo, não honrou aquele pagamento, você já entra no financiamento. Nós não somos criados para cuidar do dinheiro. Nós não sabemos lidar com dinheiro. A gente entra numa escola e a gente trabalha, a gente estuda na escola operações financeiras, estudamos história, geografia, química orgânica, química inorgânica, um sem número de coisas, mas a gente não sabe recolher um imposto. A gente não sabe fazer o cálculo de um financiamento. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente tem que fazer um financiamento. E não só na escola, mas a gente chega na própria faculdade, no ensino superior, a gente também não é preparado muito bem para lidar com a vida financeira. Então, o aluno de direito, por exemplo, ele não tem inicialmente uma noção sequer de como gerir o seu negócio se ele for ter um escritório. E isso acaba sendo refletido também num recém-formado que pega um empréstimo para poder abrir o escritório. E aí começa a se endividar antes mesmo de começar a trabalhar. A conciliação talvez seja o melhor caminho que a gente tem para tratar o superendividamento. Na conciliação é quando o consumidor e fornecedor eles têm realmente a possibilidade de sentar numa mesa, num campo neutro, que talvez seja o fator mais importante. O campo é neutro. Porque uma coisa é o consumidor ir até a loja, ir até o estabelecimento comercial da empresa que ele está devendo. Ali não é um campo neutro, ali ele já está numa situação de desvantagem, ele já se sente diminuído. Enquanto numa conciliação não, numa conciliação você está num campo neutro de negociação, você tem uma parte capacitada, você tem um mediador, um conciliador, que é uma parte capacitada para tentar buscar esse acordo, e ali eles vão ver dentro das realidades das duas partes, porque a gente sabe que nem o fornecedor pode abrir mão de tudo, nem o consumidor também pode se comprometer a ponto de não conseguir cumprir as obrigações. Então ali eles vão tentar balancear essa relação, tentar ver até que ponto o fornecedor pode ceder e até que ponto o consumidor também pode se comprometer. É uma balança, não adianta a gente pender essa balança para nenhum dos dois lados, a balança tem que ficar equilibrada. E na conciliação é onde a gente consegue realmente ver essa balança equilibrada de uma forma justa. Depois do intervalo, driblar o endividamento é possível sim. A resposta pode estar na educação financeira.